Continuando o nosso cenário político nesta segunda-feira, a gente está ainda no dia quanto de janeiro, Vonúvio? 159. Pois é, e amanhã ainda é janeiro. Amanhã continua. Pois é, continuamos aqui. Cenário político, mês de janeiro, nossa conversa. Tem muito assunto no programa de hoje, então vamos seguindo. Você pode participar, manda a sua pergunta para o nosso convidado, o diretor do Sindiguardas Rio Grande do Norte, está aqui falando sobre a situação da Guarda Municipal de Mossoró. Então, se você tem uma dúvida, manda aí pra gente no nosso WhatsApp, Instagram, então Twitter, e participa do programa de hoje. Vamos com a informação. A gente, Carol, traz agora a notícia sobre uma imagem que mais uma vez chama a atenção quando é publicada nas redes sociais do encontro entre o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, e o presidente do União Brasil aqui no Rio Grande do Norte, o ex-senador José Agripino. E o José Agripino escreveu o seguinte: longa conversa com o prefeito Alisson Bezerra de Mossoró na manhã desta segunda-feira. Política e gestão na pauta. Bons ventos. O que é que significa isso? Será que tem alguma mensagem subliminar? Porque da última foto ele botou assim: na pauta, educação, se não me falha a memória. Foi. Educação. Porque são vários encontros, né? Você está falando da foto do outro encontro. Do outro encontro. Deste encontro aqui, bons ventos. O que é que vem aí? Pois é, interessante que a resposta de Alisson Bezerra foi a seguinte: excelente conversa e sempre importante a experiência política e de gestão do senador José Agripino Maia. Forte abraço. Está aí. Esse encontro divulgado mais uma vez por José Agripino. Interessante que Agripino faz questão de divulgar sempre todos os encontros que tem com o prefeito Alisson Bezerra. Até mesmo quando ele veio aqui para o lançamento do Mossoró, Cidade da Educação, que participou do evento muito discretamente, depois que ele saiu do evento, depois que ele saiu de Mossoró, aí ele publicou que estava aqui e veio prestigiar o evento de lançamento do projeto de Alisson Bezerra. Ou seja, da parte de José Agripino existe um interesse aí gigante demonstrado pela presença de Alisson Bezerra. Ele foi muito claro, inclusive que fez o convite a Alisson Bezerra para integrar e também comandar o União Brasil aqui em Mossoró. Segundo o maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte, é de interesse de muitos partidos. Alisson Bezerra cogita realmente, vem estudando deixar o Solidariedade, depois que o partido não atingiu cláusula da barreira, está aí se fundindo, vai se fundir com o PROS. E aí, interessante que essa postagem do senador surgiu, Vonúvio, um dia depois da imprensa aqui de Mossoró, alguns blogs de Mossoró terem divulgado que o Alisson Bezerra recebeu o convite do PSD de Zenaide Maia para integrar o partido junto com seu grupo. E aí, depois desse convite, José Agripino, no outro dia, mostra, olha aqui, ele está reunido comigo. Parece que existe uma disputa aí pelo nome de Alisson Bezerra. Estão querendo o Alisson para ter ali alguém que vai levantar algum partido aqui na cidade. Se for o PSD, de fato, o PSD no Rio Grande do Norte tem passado por poucas e boas. Agora, me parece que está buscando dar uma revigorada, está participando, inclusive, do quadro nacional, aliado do presidente Lula. Zenaide é realmente uma figura importante na política, querendo Alisson, e ele escreveu o seguinte, ele mandou para mim, quando questionado, tá indo para o PSD, ele botou uma figurinha calma e escreveu: recebi o convite da senadora, mas ainda avaliando os caminhos. Isso pouco antes de Zé Agripino publicar a foto ao lado do prefeito de Mossoró. Então, existe realmente, Carol, um jogo de interesse. Agora, a Alisson quer um partido para chamar de seu, para disputar as eleições do próximo ano e ver como é que fica o futuro político. Então, é realmente algo para se analisar com bastante profundidade. Ele deve trazer essa resposta somente daqui a alguns meses, que quiçá no próximo ano. Pode ser que seja só no próximo ano, então, inclusive. Então, fica aí essa conversa. Ele está conversando com o grupo, está conversando com vereadores, está conversando com a família, com os parentes, para tomar essa decisão. Então, tá aí. Ele vai pesar todos os prós e contras e vai continuar conversando, e talvez nem somente com esses dois partidos. A gente fica de orelha em pé, Carol, porque é o seguinte: o PSD aqui em Mossoró ainda está com o seu aliado de primeira linha, que é o Raério Cabeção, do PSD. Agora, quando a gente fala de União Brasil, o
partido, União Brasil, está com o sandrismo em Mossoró, grupo adversário do prefeito Alisson Bezerra. Então, nesse jogo todo aí, vamos ver como é que vai ficar a montagem, né, a presença de cada ente político aí para a questão partidária. Pois é, sem contar também que agora o Zenaide Maia no PSD é integrante aí da base de Fátima Bezerra. E agora Alisson Bezerra, vamos ver como é que fica essa situação. Será que ele vai mesmo compor o partido? Vai deixar de bater em Fátima Bezerra ali na Câmara Municipal? A gente tem que observar isso também. Temos que ver quais são os caminhos. Agora vamos voltar para a situação dos guardas municipais. No bloco anterior, Berrio, você falava sobre a gente não conseguiu, estamos com defasagem salarial, o prefeito fala muito sobre a progressão que foi concedida, mas o que nós arranjamos foi mais trabalho. Que trabalho? Por que mais trabalho? E o que é que está faltando, por exemplo, em relação às progressões? Então, vamos lá. Preciso fazer um breve histórico, né? Quando o prefeito Alisson assumiu a prefeitura, em 2021, nós tínhamos um pouco mais de 20 guardas, né, se eu não me engano, da terceira turma, nessa situação com progressão de classe atrasada e poucos por progressão de nível. E aí o que acontece? Em junho de 2021, a primeira turma passou a ter o direito também de classe, são quase 100 guardas, e ao final do ano, alguns da segunda turma, enfim, acumulou um número grande de guardas com suas progressões atrasadas, seja de classe ou de nível. Quando foi ao final do ano, junto com a implementação do auxílio fardamento, que já era uma luta antiga nossa, o prefeito ele concedeu esse auxílio fardamento e as progressões atrasadas, né, que já ficaram atrasadas, inclusive na gestão dele. Né? Falo por mim que eu recebi a minha com 6 meses de atraso. E aí a gestão está sempre batendo nessa tecla de que, porque concedeu progressão. Hoje nós já temos guardas passando pela mesma situação. Passaram a ter o direito, mas não tem um direito reconhecido pela gestão. Então já está se acumulando de novo essa questão de progressões de classe e nível. Uma outra coisa que a gestão está sempre falando, porque nós renovamos a frota. Os carros da guarda são locados, como era na gestão passada. Então a gestão está sempre falando, porque eu recebi empurrando carros. Não é novidade para ninguém, quem acompanha os blogs aí, hoje redes sociais, que nos últimos dias, viaturas da guarda, né, e viaturas de outras instituições sendo empurradas também, muito embora o secretário bata nessa tecla que a frota da guarda é nova. Né? Então, assim, hoje nós já vivemos a mesma situação, porque, assim, as viaturas, elas rodam 24 horas, né, 7 dias por semana. Então, naturalmente, existe desgaste. Né? Então, a prefeitura coloca isso como um fator positivo, mas hoje a realidade é que nós já passamos pela mesma situação do início da gestão Alisson. E com relação ao combustível, porque é uma outra reclamação da categoria. Houve uma redução drástica, né, da cota de combustível. Hoje, na verdade, essa reclamação é até uma reclamação da sociedade. Nós vemos outros colegas de outras instituições policiais comentarem, inclusive pessoas do povo comentando, porque não vê mais a guarda rodando tanto. Não roda porque, por ordem, né, da secretaria, existe só um revezamento de PB, que a gente chama ponto base. A viatura fica ali, tantas horas parado, quando sai dali em deslocamento para outro ponto base e assim vai durante o plantão 24 horas. Muito diferente de outros tempos que você vai fazendo esse trabalho nas praças, nas UBSs, enfim, de uma maneira geral na cidade, e que muitas das vezes a guarda presenciou flagrantes, e não é novidade, as pessoas viram a atuação da guarda e hoje reclamam até mesmo quando se liga o 53, que é o telefone da guarda, a orientação que os nossos colegas têm lá é de repassar a ocorrência. Então, se você liga, eu fui aqui assaltado numa praça, aconteceu isso comigo. Não, ligue 190, ligue para a Polícia Militar. Isso nunca aconteceu. Nós nunca vivemos uma realidade dessa. Né? Então, se questiona, diz que investiu em segurança, diz que frota nova, capacitou para a questão da regulamentação da arma de fogo, mas a guarda não trabalha. Cadê a guarda? É o que eu sou... eu mesmo sou questionado direto. Não, porque a gente não vê mais a guarda atuando, a gente só vê a guarda parado, a gente liga para a guarda quando precisa e diz que eles não vão atender a ocorrência, que tem que ligar para a PM. Ou seja... não houve avanço, né? E isso aí, a gente está falando de trabalho. Quando passa para a questão que eles sempre falam, a valorização do servidor, qual valorização que teve?
Nenhuma. Porque nós estamos com salários defasados, a perspectiva que nós tínhamos de recebermos, né, a negociar a melhoria do nosso PCCR até hoje não, o prefeito se recusa a receber a categoria. Na verdade, até mentiu do último nosso encontro, passou pela direção se comprometendo que o secretário daria uma agenda e não deu, né? O que a gente saiu naquele dia, na última quinta-feira, dia 26, o que saímos de lá era que, com compromisso do secretário Tiago, que no dia seguinte o secretário Cledinilson iria receber uma comissão e que nesse dia ele daria a data da agenda com o prefeito. E eu não participei, eu estava em Natal, mas nossa assessoria jurídica participou junto com a comissão que foi criada na hora e mais alguns diretores. O que recebemos foi a acusação. O secretário chamou os guardas de invasores, de vândalos, porque disse que depreciou lá o prédio público e que ameaçou os servidores. E nada disso aconteceu, né? Inclusive, durante toda a movimentação, o comandante da instituição estava lá. Foi uma manifestação, como qualquer cidadão, qualquer um do povo, ou como qualquer trabalhador tem direito de se manifestar de forma ordeira, né? Agora, se o prefeito não quer receber a categoria, está fugindo, não tem, diante de tudo que ele prometeu, se ele não tem coragem de olhar no olho, né, que ele é o nosso chefe, né, o chefe do efetivo, da tropa, não tem coragem de olhar no olho e dar uma data, uma agenda para dizer, não, no dia tal eu vou receber o sindicato e nós vamos negociar a pauta de vocês. Se nem isso é capaz, como é que a gente pode esperar, né, de melhoria? Bem, em relação às diárias operacionais, as diárias foram cortadas. Como é que está a atuação? Como é que está a divisão dos guardas e a cobertura aqui de Mossoró com esses cortes? Exatamente. Isso é um outro problema, porque quando você corta, por exemplo, nós temos questões de licenças por questões de saúde, férias. Então, a gente começa a expor ao guarda a situações de não... Por exemplo, viatura. Princípio de segurança, são 3 homens no mínimo, 3 homens ou mulheres no mínimo na viatura. E nós estamos passando, quando entra alguém de licença, deveria ter a reposição com diária, não tem. Postos fixos da mesma... Só ficam 2, então? Só ficam 2. Postos fixos da mesma situação, né? Então, fecha esse posto e remaneja, ou não cobre, ou o colega vai trabalhar sozinho, enfim... É outro problema. Existe guarda saindo para trabalhar sozinho, sem o colega? Acontece. Hoje não é... De tanta gente bater, não vou dizer que é uma regra, mas acontece. E não deveria acontecer, né? E às vezes, mas nem na viatura, não. Princípio básico de segurança. Se a gente tiver que intervir, vias de fato, uma unidade do município. Se tiverem 2 pessoas... Né, existe um princípio chamado o princípio da superioridade numérica na questão de segurança. Então, se para a gente separar uma briga com 2 pessoas, nós temos que ter, no mínimo, 3 agentes. Então, quando você coloca uma viatura com 2, você já tá ferindo um princípio fundamental de segurança, né, do patrulhamento. Então, assim, não é novidade. E isso aqui é a ordem da secretaria. O secretário é um policial militar. Ele conhece as normas de segurança. De quanto foi o corte das diárias? Isso aí eu não sei precisar. Eu sei que está afetando o trabalho. São quantos homens na rua diariamente aqui no município de Mossoró? O nosso efetivo, ele é 270 homens e mulheres, aí revezando na nossa escala, né, na carga horária. Mas eu acredito que seja em torno de 40, 50, né? Diariamente? Diariamente, juntando entre posto fixo e viaturas, né? Viaturas, nós temos, se eu não me engano, 6 pilotões. E aí a gente já está com a mesma situação. Pilotões parados porque viatura quebradas em manutenção. E aí eu vou puxar outro gancho. É uma coisa puxando a outra. Há poucos dias, vocês testemunharam, nós recebemos uma doação do DEPEN, né? Foram 2 ofícios, doação específica, uma doação para a Secretaria de Infraestrutura, outra doação para a Secretaria de Segurança. No nosso caso, nós recebemos 3 caminhonetes devidamente equipadas, que são aquelas viaturas de DEPEN. Carro todo projetado para a viatura. E o secretário recebeu, né? E os guardas viram que estava em plena condição de uso, manutenção em dia e tal. E aí, simplesmente, as viaturas foram desmanchadas, né, e entregues a outras secretarias. Isso, inclusive, no documento,
nesse documento de doação, de convênio, ele fala que, inclusive, o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, ele fiscalizaria se os equipamentos doados estariam sendo utilizados da forma que foi acordada. E, quer dizer, e não está sendo. Né? Uma coisa que o secretário argumentou foi que a nossa frota é mais nova. Sim, a nossa frota é mais nova e a gente está hoje empurrando viatura no meio da rua. Então, se tivéssemos com as viaturas lá adesivadas, seriam carros reservas. Então, nós não teríamos falta de efetivo na rua por questões de viaturas. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai continuar essa conversa aqui no Cenário Político.